Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é domingo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E hoje, como domingo, nós estamos estudando a palavra do Senhor na escola dominical, tendo como tema Legados de Fé, o Em Marcha, estudo do Antigo Testamento. E hoje nós vamos estar estudando a lição 2, Esaú e Jacó, por que devo perdoar. Eu quero ler com você um texto da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, no capítulo 25, que narra o nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e de todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém, queridos? Quero iniciar esse estudo nesta manhã dizendo o cuidado que nós temos pela fome. Sabemos que quando estamos com fome, estamos sujeitos a comer qualquer coisa ou abrir mão, como é o caso aqui espiritual da história desses dois irmãos, Esaú e Jacó, que ele então abre mão da sua primogenitura. Nós precisamos estudar nesta manhã as consequências dos atos de quando nós, como seres humanos, estamos sujeitos a rancores, mágoas, decepções. Termos cuidado com isso pode nos impedir de alcançar as bênçãos de Deus e o encontro que nós precisamos ter com o Senhor para que a nossa vida seja restaurada. A palavra de Deus nos chama, portanto, à comunhão entre os irmãos e a comunhão principalmente com o Senhor. A palavra de Deus fala sobre a importância e necessidade de dar e receber perdão e nos relacionarmos bem com as pessoas. A história de Esaú e Jacó é um exemplo e tem muitos acontecimentos marcantes, como também ensinos que contribuem para que tenhamos relacionamentos mais saudáveis. Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca, eles eram gêmeos. E já no ventre materno as crianças se agitavam muito, despertando certa preocupação em seus pais, o que levou Isaque a orar a Deus e consultá-lo a respeito do futuro. Isso está em Gênesis, no capítulo 25, versículo 22. A resposta de Deus revelou não só uma rivalidade entre os filhos, como também o propósito do Senhor para a sua descendência, que seria grande e poderosa, confirmando assim, mais uma vez, as promessas feitas a Abraão, seu pai, em Gênesis 17, do versículo 4 ao 6. O primeiro, quando nasceu, era ruivo, todo revestido de pelo, por isso os seus pais lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Esaú, que na pronúncia hebraica refere-se a pelo,
para aquele que se agarra ao irmão, o nome Jacó, que em hebraico relaciona-se com suplantador ou usurpador. Suplantar significa deixar abaixo, obter uma vitória relativamente a alguém, humilhar, rebaixar, meter debaixo dos pés, ser superior a ou ser melhor do que. E foi essa a impressão que os pais tiveram ao observar a atitude do filho caçula que estava se esforçando para ter para si os espaços que eram do irmão. Isso foi se confirmando na idade adulta, ao perceber que diante da velhice e iminente morte do pai, o irmão mais velho receberia a bênção da primogenitura que lhe era devida. Jacó a desejou e usou de mentiras e trapaças para enganar o seu irmão. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículos 27 e 34. E seu pai, para obter a bênção para si a qualquer custo. Ele estava disposto a enganar não somente o seu irmão, mas também ao seu pai para obter a bênção. A ação astuciosa de Jacó provocou tristeza no seu pai e despertou ódio e revolta em seu irmão, que a partir daquele momento declarou morte a Jacó, que sob instrução da sua mãe, então ele vem a fugir. O que acontece, queridos, quando nós temos atitudes erradas e não andamos de acordo com a palavra, isso não somente nos machuca, mas machuca aqueles que estão próximos de nós, trazendo sentimentos que não são da vontade do Senhor e que pode gerar em nós consequências gravíssimas. Raquel, a sua mãe, imaginou que alguns dias seriam suficientes para que Esaú se esquecesse do ocorrido e então tudo voltasse ao normal. Mas não foi isso que aconteceu. Como consequência, vieram as mágoas que duraram 20 anos, que separaram aqueles irmãos, né, da convivência e que necessitavam então do perdão. E só depois desse período ele então ora e decide em oração que era a hora de voltar e fazer as pazes com seu irmão. Veja bem, queridos, isso é importante para que você entenda que é só através da oração, só através da ação do Espírito Santo, nós podemos destruir as obras do inferno e, consequentemente, retornarmos ao caminho do Senhor e os propósitos de Deus para a nossa vida. Não confie em você mesmo, nem na sua capacidade, mas todas as vezes que você for tocado pelo Espírito Santo, ore, jejue, fale com o Senhor e tome atitudes que façam com que você volte aos caminhos e aos propósitos do Senhor. A história de Esaú e Jacó revela, entre outras coisas, que nem sempre sabemos lidar com decepções e frustrações e muitas vezes deixamos a mágoa preencher nosso coração, como foi o caso de Esaú. Existe um significado interessante que nós aprendemos a respeito da mágoa, que eu quero compartilhar com você. Mágoa é má água, água represada dentro de nós, que nos faz então apodrecer nos nossos sentimentos e faz com que gere ódio, rancor, vinganças, e isso não é da vontade do Senhor. Quase sempre agimos sem ponderar as consequências dos nossos atos. Ferimos pessoas e saímos feridos, como foi com Jacó. Assim, a história dessa família nos leva a perceber o que acontece quando deixamos sentimentos ruins, como inveja, ódio e vingança, dominarem nosso coração. Queridos, precisamos aprender nesta manhã, através do estudo da palavra do Senhor e da história desses irmãos gêmeos, que perdão não se consegue com fuga ou esquecimento. Ou seja, o tempo não pode apagar isso. O autor de Provérbios relata por meio de uma linguagem antiga que é mais fácil conquistar uma cidade numa batalha do que conquistar um irmão ofendido. Está lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 19.
Não era de esquecimento que Esaú precisava, como pensava Raquel, mas de perdão. Era preciso deixar a mágoa e liberar perdão. Somente o perdão sincero nos permite olhar nos olhos de quem nos ofendeu e amá-lo novamente. Demorou muito tempo para que Jacó retornasse às relações. Ao longo do tempo foram se esgarçando, se machucando. Afastamento sem antes resolver os problemas. Não traz benefícios, muitas vezes dificulta muito a aproximação. Assim, no que diz respeito aos relacionamentos, precisamos ter cuidado para não fugir ou adiar aquilo que precisa ser logo resolvido. É preciso buscar graça, sabedoria e orientação da parte do Senhor para resolver os problemas e as dificuldades. Isso será melhor para todas as pessoas envolvidas, direta e indiretamente. Isso é importante nós entendermos, queridos, que quando nós tomamos atitudes erradas com relação a Deus e principalmente ao próximo, nós estamos ofendendo muitas pessoas, estamos magoando, estamos entristecendo e colocando na vida e no coração deles sentimentos que não são da vontade do Senhor. Isso o tempo não apaga, é preciso que haja um tempo de perdão diante do Senhor. E o que causa a falta de perdão? A falta do perdão nos afasta, em primeiro lugar, das pessoas. A história de Esaú e Jacó revela o que acontece quando abrimos espaço em nossa vida para sentimentos ruins, tais como o ódio. No momento em que Esaú ouviu de seu pai que seu irmão o havia traído, seu coração se encheu de dor, dando origem a uma ruptura no relacionamento com o seu irmão Jacó. Foi nesse momento que o ódio encontrou lugar em seu coração. Está em Gênesis, no capítulo 27, do versículo 34 ao 41. Essa família ficou separada por mais de 20 anos por causa de culpas, medos, mágoas e ressentimentos. Guardar uma ofensa é ser diariamente consumido por ela. A mágoa nos contamina, gera amargura, traz perturbação. Isso está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. E também o ódio, ele suscita iras ou contendas, é o que diz Provérbios, no capítulo 10, versículo 12. E tudo isso nos afasta das pessoas. E não somente das pessoas, mas em segundo lugar, nos afasta de Deus, pois com o pecado habitando nosso coração, uma barreira se instala entre nós e o Deus Santo. Isso está em Isaías, no capítulo 59, do versículo 1 e 2. Enquanto o ódio levanta contendas, o amor e o perdão cobre multidão de pecados. Provérbios 10, 12. Na história dos dois irmãos, o amor prevaleceu e o perdão foi possível. Ao invés de separação, restabeleceu-se a aliança e a amizade. Jacó, ele teve muito tempo para descobrir e refletir sobre as causas e consequências de suas ações. Ao final, alcançou o perdão de Deus e pôde dar e receber perdão. De igual modo, a palavra de Deus nos ensina que é preciso perdoar a quem nos tem ofendido, para que possamos viver em paz. E o próprio Jesus nos ensinou: enquanto estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26. E o apóstolo Paulo escreveu: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Queridos, eu quero complementar, para finalizar
esse estudo nesta manhã, te dizendo que a história de Jacó, por vezes, ela é vista como contraditória entre os patriarcas, mas também a mais rica em significado. Uma história que se desenrola a partir de verdades, mentiras, astúcia, ingenuidade, fé e medo. Jacó, ele engana seu irmão, primeiro quando comprou a sua primogenitura, trocando o cozido pelos direitos de irmão mais velho. Mas na segunda vez, com o auxílio da mãe, Jacó se disfarçou e, enganando o pai, fez com que ele lhe desse a bênção que deveria ser do irmão. Esaú, como filho primogênito, era o legítimo guardião do futuro glorioso do seu povo. Era por direito o detentor da bênção patriarcal, uma bênção solene da família que era dada nas despedidas. E enquanto regressava para Canaã com seus familiares, Jacó, ele, após tomar a decisão de se encontrar com seu irmão e pedir perdão e perdoá-lo, Jacó chega ao val de Jaboque. Isso está em Gênesis no capítulo 32, versículo 22 ao 24. Eu comecei essa lição te dizendo que essas atitudes precisam primeiro ser resolvidas com a sua vida e com Deus, para que depois você procure aqueles ou aquelas que te ofenderam. Isso precisa de um confronto, você precisa primeiro ser tratado pelo Senhor. E foi isso que aconteceu com Jacó ali no val de Jaboque. Depois de fazer todo o seu povo passar para o outro lado, ele permaneceu sozinho e teve seu encontro com um homem misterioso com quem lutou durante toda a noite. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, de Panim, face, e El, Deus, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó tinha que prestar contas com Javé antes de aproximar-se do irmão. De fato, Jacó saiu dessa luta transformado, renovado e ainda mais disposto a buscar a reconciliação. Foi ali no val de Jaboque que Jacó recebeu de Deus um novo nome. Assim, ao dar a Jacó o nome de Israel, Deus estava lhe dando a oportunidade de ser uma nova pessoa, mas não mais um enganador. A bênção de ser um patriarca do povo judeu, o povo eleito. Na Bíblia, quando Deus muda o nome de uma pessoa, isso geralmente está associado a uma promessa que é dada por Deus ou a um novo status de relacionamento da pessoa com Deus, como, por exemplo, Abrão a Abraão, Sarai a Sara, Simão, Pedro. E em Isaías 43:1, o povo é chamado pelo antigo nome Jacó, enganador, e o novo nome Israel, Deus lutará. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que enquanto Jacó pensava nesse reencontro necessário para que ele recebesse as promessas de Deus, Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú, preparando para isso. É preciso pensar nos benefícios dessa ação e confiar em Deus. O perdão, ele traz como consequências ao oposto daquilo que o inferno colocou no coração. Agora, tomando posse do perdão e liberando o perdão, ou seja, a sua vida e a vida de quem te magoou e entristeceu, isso traz cura, nos permite caminhar em unidade, nos permite também adorar a Deus de coração limpo. Amém, queridos? Eu quero então encerrar essa lição nesta manhã, te conclamando a buscar em Deus o motivo e a força no Senhor para perdoar e ser perdoado. Em nome de Jesus, sirva de lição a história desses dois irmãos para a tua vida. Vamos orar, queridos? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque nesta manhã podemos aprender que através do perdão nós somos reconciliados contigo e com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Senhor,
Fala conosco, ó Pai, e nos ensina a caminhar debaixo do teu propósito. E repreendo toda ação do inferno na vida dos nossos irmãos e na vida daquele que quer andar, ó Pai, de acordo com a tua vontade, que todo intento de Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.